Hello, people! Family Show chegando agora, aqui na TV Barueri.live, nessa quinta-feira super especial, chegando aí na sua casa, no seu trabalho, ou onde mais você estiver, com muita alegria no coração, isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre o tema de constelação familiar. Você já ouviu falar sobre isso? O que é isso? Bom, para o nosso programa é um tema super propício, porque aqui nós falamos sobre família. As famílias, elas são representadas. É um assunto que está super em alta hoje. E eu estou com dois convidados maravilhosos. A minha amiga Ana Carla Henrique, consteladora, empreendedora, uma pessoa super bacana que você vai conhecer. E eu também vou conversar com o Samuel Modesto. Samuel Modesto, empreendedor do Showbiz, que está aí no mercado cristão, promovendo os maiores eventos do cenário gospel. Já foi da Line Records e tantas outras emissoras. Ele tem muita história bacana para contar. Fica aí, pega sua xícara de café, vem com a gente que daqui a pouco a gente volta. Gente, e hoje nós vamos falar, discorrer sobre constelação familiar, mas nunca antes sem falar o texto do livro mais importante que existe no mundo, que se chama Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos falar, tudo que a gente vai falar aqui está embasado naquele que nos fez, que é o autor e consumador da nossa fé. E o texto que ele colocou no nosso coração está lá em Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Jolie, mas o que isso tem a ver com família? Tem tudo a ver. Quando ele é o nosso regente, quando ele rege a nossa vida, quando ele rege as nossas emoções, quando ele rege as situações, quando ele rege a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, nada falta. Não é assim? Ana Carla Henrique, boa tarde, tudo bom? Olá, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. A gente já conversou algumas vezes, sempre falando de me convidar. Eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje com o teu público. Muito boa tarde a todos vocês. Espero que esteja tudo correndo super bem, porque eu estou muito feliz e muito animada em estar aqui com vocês hoje para bater esse papo, para a gente falar um pouquinho sobre como é o nosso sistema familiar.
Uau, nós que agradecemos, nós que nos sentimos honrados. Eu tenho certeza que a vida das pessoas, será acrescentada, a vida das pessoas será acrescentada um pouco daquilo que você carrega hoje. E eu tenho certeza que vai contribuir de uma forma exponencial. Bom, teve que ser trocado o microfone dela. Será que a gente precisa fazer de novo a entrada? Não? Ah, então tá bom. Depois é só cortar, né? Já que está sendo gravado. É bom? Era boa tarde mesmo. Era. Tudo bem, gente. Eu também vou cumprimentar agora meu querido Samuel Modesto. Quanta honra ter você aqui, querido. A honra é toda nossa, né? Que bom estar aqui com você. Estivemos esses dias aí juntos num grande evento aqui em São Paulo, né? É verdade. E um prazer estar agora aqui no seu programa. Que lindo programa. Amei o cenário. Parabéns. Tem tudo a ver com você, hein? Obrigada. Bom, a gente gosta de expressar o brilho do Espírito Santo, né? Verdade. Então, eu gosto de brilho, essa história de brilho, mas acho que o brilho mais importante que tem é aquele que está na nossa vida, né? Então, todo o cenário da construção tem que ter um pouco daquilo que a gente acredita, né? Então, gente, vamos falar sobre constelação familiar. Ana Clara, o que é isso? Então, eu estava até, quando eu cheguei um pouquinho mais cedo, conversando com ele aqui, dei uma breve, né, explicação. Todos nós nascemos de pai e mãe, que têm as suas origens lá atrás. Então, quando a gente nasce, a gente tem que olhar para trás e ver que tudo que eles viveram, a gente acaba repetindo o mesmo padrão. Por uma lealdade, por um amor ao nosso sistema, a gente acaba praticando e indo agir da mesma forma. Porque é o que eu falo para meus pacientes assim, a gente não tem como cortar a raiz de uma árvore. Você não pode simplesmente eliminar, você pode poldar. Então, o que significa isso? Você não é obrigada a conviver com quem te traz dor. Porque nem toda a família é sagrada. Só que, às vezes, um lar nasceu de dor. Ah, entendi. Então, assim, a constelação familiar, ela explica a origem das coisas. Isso. Com foco voltado na sua existência familiar. Isso. É assim, ó. Quando a gente herda no nosso DNA, as nossas leituras celulares vêm com todas as informações que os nossos antepassados viveram. Então, é a mesma coisa quando eu explico para alguém que vem assim, mas eu fui dada em adoção. Ah, eu não sei da minha... Mas a pessoa tem que ter essa raiz dentro dela bem... Ah, mas não sei de onde eu vim. Agradeça ao seu pai e à sua mãe, porque eles não te tiraram, eles te deram a vida. Então, quando a gente toca nesse assunto, é um desafio muito grande, porque não é fácil, gente. A gente, quando bate na bunda de um filho, a gente já não fica com uma dor danada? Imagina a pessoa que teve que dar a luz e não pôde segurar porque teve que dar, porque não tinha alimento, ou porque o pai não aceitava um bebê em casa, ou porque era muito, muito repressor, não podia criar aquela criança. Não importa, a gente não está aqui para julgar. O bonito da constelação, a gente não julga, a gente não está aqui para apontar o que aconteceu com os nossos pais. A gente está aqui para a gente pegar aquilo ali e transformar em algo maior. Transformar em amor. O que vira dor tem que ser... E na constelação a gente consegue. Tem processos mais lentos que às vezes levam alguns meses. Outros, numa primeira consulta, a pessoa já sai de lá com alívio, porque ela olha para trás e vê, puxa, minha mãe viveu igual. A minha vovó não deu conta da minha mãe. A minha mãe foi criada por uma tia, porque na época minha avó era muito jovem. Ou sempre tem uma história assim. Daí ela vai dar um passinho mais para trás, mas a minha avó viveu igual, porque a bisa também morreu no parto, não pôde. Porque... Entendi. Então, assim, pelo pouco que você trouxe aqui até agora, eu entendo que cada pessoa tem o seu lugar dentro da sua história. Isso. E não importa como essa história aconteceu. Ela aconteceu por algum motivo. O motivo, ele vai justificar ou não. Na verdade, a existência por si só, ela já se justifica. Então, o que a gente tem que entender é o contexto no qual houve essa história, houve essa geração, e se, eventualmente, tem acontecido conflitos existenciais de relacionamento dentro dessa família, vamos dizer assim, a ciência da constelação familiar, ela vem para tentar colocar tudo meio que no eixo. Seria isso. Mais ou menos isso? É o que eu falo assim. Eu vou usar esse exemplo aqui. Ó. Esse copo está aqui. Mas
alguém chega e diz assim, puxa, o lugar dele não é aqui. Vou tentar virar para cá. Aí ele sai desse desconforto que está aqui e deu o lugar de volta. O que significa isso? Essa dor que eu estou carregando não é minha. Era da minha vovó, que não teve um olhar para ela, então eu estou carregando a dor da minha avó. Então eu tendo a procurar viver os mesmos dilemas que a minha vovó viveu. Por que eu falo muito de mãe, vó, mulher? Porque nós que geramos. O primeiro alimento de quem vem é da mãe. A nossa força do amor para buscar as nossas conquistas na vida vem do amor do pai. Não é o amor dele dizer eu te amo. É de você tomar o seu pai dentro de você e falar assim, eu pertenço àquele sistema ali. Ele faz parte da minha vida. Aí você toma o seu pai dentro de si, você fica forte e você vai para a vida. Você assim, puxa, eu tenho o pai na constelação, ele serve para te pegar na mão e te lançar para o mundo. A mãe o que é? A mãe é o dinheiro, é a relação que você vai ter com as pessoas, é o relacionamento. Então, os dois têm um papel. Tá. Legal. Daqui a pouco a gente vai falar, então, sobre isso. Samuel Modesto. Que interessante esse assunto, né? Então, depois eu quero perguntar, não sei se eu posso perguntar agora. Pode mas, tudo. Por exemplo, e as crianças que foram adotadas, abandonadas e não conheceram seus pais biológicos? Não conheceu a raiz, né? Sim. Essa árvore que ela está falando aí. Como é que fica essas crianças? Eu tenho vários pacientes que não sabem quem são o pai e a mãe. E aí? E o que acontece? Eles vão eles estão indo, né? Estão às vezes profissionalmente estão bem, estão no relacionamento bem, mas quando tem um filhinho, o filhinho adoece por aquela mãe que não consegue olhar para trás e dizer eu pertenço a outro sistema. Eu vou dar um exemplo. Ficou uma lacuna. Fica. E olha só, você nasceu num pé de limão. Aí o limoeiro não teve condições de criar, chegou para a laranjinha e falou assim, vou deixar meu limãozinho aqui. A laranjinha calorosa acolhe o limãozinho e fala, vem cá, meu amor. Olha, sabe aquela árvore ali? Era sua mamãe, ela não deu conta de você. Sim. Eu preciso cuidar de você. Você vai continuar sendo o limãozinho, mas vai viver com a gente aqui no amor da laranja. Aí, ok, essa criança ali, ela vai se preencher daquilo, ela sabe que teve uma história, a mamãe não deu conta, ela vai ter algumas dificuldades, mas ela recebeu que ela tem uma informação de que ela pertence a outro pé. Sim. Aí, o que acontece? Outra história, um limoeiro vai lá, mas só que essa laranja é egoísta. Vamos apagar a tua história. A partir de hoje, você é uma laranja, você esquece que você foi um dia, nasceu do pé do limão. O que acontece com essa criança? Ela não vai para a vida, ela cai nas drogas, ela dá problema, ela pensa que está feliz, mas não está, porque ela... Tentaram fazer dela uma outra coisa. Cortaram a essência dela. Então ficou ali um vazio. Vazio. E ela fica o tempo todo tentando se legitimar. E nessa tentativa de legitimação, como ela está fora do local dela, ela vai buscar preencher esse vazio com outras coisas. Outras coisas. Um jovem, quando está nas drogas, geralmente é a ausência de pai. Ele se entorpece daquela dor do que o pai não olhou para ele. Não é o pai que tem. Não é o pai que tem que chegar no filho, é o filho que tem que acolher o pai e dizer assim, meu pai é o maior. Não importa as escolhas. O que eu digo assim, não importa as escolhas que seu pai fez da vida dele. O importante é que você tomou a sua vida para si e fez dela o melhor possível. Porque tem pai que está dentro de casa, tem limão que está dentro de casa, mas também não olha pro limãozinho. Isso. Então, assim, tem problema também. Eu tenho inúmeros pacientes, gente, eu atendo assim casos de pessoas que não sabem quem são os seus pais mesmo. A mãe que criou falou assim, eu vou morrer com esse segredo e você não sabe, e a pessoa pensa que é alguém da família que é o próprio pai. Eu tenho pacientes que o pai que o avô, sabe assim, o pai engravidou a própria filha. E ele era pai e avô da criança. Nossa, que loucura. Aí é duro, hein? É bravo. Mas a pessoa tinha consciência disso? Sim, e a mãe que seria a avó, cria esse filho o neto como se fosse filho dela, porque a filha era jovem, então para não fazer vergonha da família, tem muito isso. A gente pensa que é só em minissérie que aparece isso, que é só na história da realeza. É a história da vida real. Eu tenho, gente. Uau. Gente, a gente está falando sobre família aqui, e a Ana Clara, você que chegou agora. Carla. A Ana Carla. Ana Carla que chegou. Você que chegou agora, Ana Carla Henrique, consteladora familiar, também meu amigo Samuel Modesto, são os nossos convidados que estão aqui, mas nós estamos falando sobre constelação familiar. E como o nosso assunto é de família, a gente tem na nossa cabeça a triste ilusão
que as famílias são iguais às famílias ali da padaria, né? Aquela, da padaria não, da mesa posta que a gente vê no comercial de televisão, que está todo mundo sentadinho ali, comendo, bebendo um suquinho. Mas a história da vida real, né, Ana Carla? A história da vida real, né, Samuel? E que isso está acabando também, mas antigamente era assim, né? Então, as famílias se juntavam mais para sim, comer, para se alimentar, exatamente. Pra jantar, hoje não mais. Hoje não mais. E como está se perdendo isso e quanto estamos perdendo por não valorizar a mesa. Verdade. Né? Então, assim, hoje, acho que o Family Show ele tem um papel muito importante, que é resgatar os valores que Deus quer para nós. Sim. Enquanto ser humano, em primeiro lugar, né? E depois enquanto família. Então, tudo isso que está sendo dito aqui é muito interessante, porque quando as coisas estão fora do lugar, é porque está faltando o shalom. Não é? O shalom não é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, não é isso? Então, muito interessante isso. Agora, Samuel, você que trabalha aí no showbiz, né, com tanta coisa, você vai falar com a gente daqui a pouco? Sim. Porque eu preciso dar um break, mas na volta claro. eu quero falar com você, dentro da sua área, se é comum você encontrar pessoas que você fala assim, parece que está meio fora do eixo. Uhum. Tá bom. Tá bom? A gente vai... Não sai daí, a gente já volta. Oi gente, como que vocês estão? Hoje eu vim conhecer o Empório DG, localizado na Raposa. Um ótimo lugar para você trazer seus amigos e familiares. É muito bacana que aqui. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ficar gostando de quero mais. E o Empório DG é ideal para você que é apaixonado por churrasco igual a mim. Aqui eles possuem diversas variedades de carne e linguiças, que é o diferencial deles. Eles possuem mais de 30 linguiças com sabores diferentes e o melhor de tudo é artesanal. Fiquem sabendo que tem linguiça até de Romeu e Julieta, viu? Não vejo a hora de provar. E para complementar seu churrasco, eles possuem farofa, sal de parrilha, tudo para o seu churrasco. Então, se você vem aqui com os amigos e familiares, eles preparam o churrasco na hora, ou até mesmo você pode levar para casa. É o melhor da sua opção. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Samuel Modesto, então eu falei com ele, né, sobre essa questão, ele que é um empreendedor do showbiz gospel, que está no mercado há muitos anos, veio desde a Line Records, Troféu Talento, essa moda, vou dizer assim, de premiação dentro do cenário cristão começou com você, não foi, Samuel? Sim, começou com a gente, já
Eu comecei a trabalhar com isso em 2003, né? Mas o Troféu Talento, que é o mais antigo, começou em 1995, no Rio de Janeiro. Nossa. Depois eu entro para fazer toda a reformulação, eu e uma turma que estava lá trabalhando também. Tem muita história. Se tornou um dos maiores prêmios da América Latina, né? O Troféu Talento era muito forte, tanto é que nós fazíamos no Credit Card Hall, na época Credit Card Hall. Sim. E é uma festa muito grande, onde vinha aí 70%, 80% de todos os cantores do Brasil e fora do Brasil, porque tinha atração internacional, né? Nossa, era realmente um evento de grande envergadura. Sim, sim. Quanta história que você preparou para que hoje as pessoas estejam vivendo, né? Você já veio de muito tempo preparando todo esse cenário para muitas coisas que vieram depois contemporaneamente, não é isso? É verdade, a gente fala que a gente cavou o poço, né? Cavou o Preparou poço. uma estrada para muita gente boa que está chegando aí, já está mais pavimentada, a estrada está mais tranquila. Muito mais, nem se fala, ainda mais com o advento hoje das mídias sociais. Nossa, né? como isso nem ajuda se bastante. fala. Verdade. Samuel, mas a pergunta que eu te fiz, e a gente está muito feliz, gente, aqui hoje, porque o Samuel, além de empreendedor, ele é um músico por excelência. Né? Eu conheço o trabalho dele já de algum tempo e eu estou me sentindo muito honrada por Deus, pela vinda dele aqui, pela sua vinda também, Ana. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E a gente estava falando que quando as coisas estão meio fora do eixo familiar, isso acaba reverberando na nossa vida profissional, aonde a gente está posicionado. Você que tem tantos anos de estrada, é fácil perceber, Samuel, numa pessoa, num artista, quando as coisas não vão bem? Você falou muito bem, né? Nos eventos que a gente faz, que tem de tudo no evento, desde o artista, o diretor, a pessoa que vem assistir, você encontra, claro, de tudo. Gente que bate lá na produção chorando, mulheres, crianças, família com problema, e quer tirar também foto com o artista porque está necessitado, está carente, está com problema, e ouviu a música transforma, né? A música ajuda muito as famílias que estão quebradas. 70%, 80% dos nossos eventos são musicais. Então a pessoa está ali, chegou para ouvir, e é tocada e transformada e quer conversar com o artista, precisa desabafar. E acaba desabafando com a gente que está ali trabalhando, que foi para um propósito, e a gente acaba ajudando essas pessoas. E quantas pessoas não estavam nas drogas, em tantos problemas interiores familiares que acabam se encontrando nesses eventos, por isso que é importante. E o mais interessante é que quando existe um propósito, Sim. um propósito não é só o empreendedorismo, né? Então, quando a gente fala assim, o Senhor é o pastor da minha história, Deus é o pastor da minha história, da minha trajetória, dos meus negócios, de tudo que eu faço, nada me falta. Por quê? Porque tudo está na mão dele. Então, isso é muito profundo, isso é muito... E é gostoso também, eu estava ouvindo a Ana Carla falar aqui tão bem sobre esse assunto familiar, né? E você também, com o privilégio de estar aqui apresentando um programa que vai falar com a excelência de Deus. Sim. Você acabou de falar, citou aí textos bíblicos, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando eu vou fazer um evento, um show, eu estou trabalhando ali, mas é o de menos. Eu estou ali expondo e agregando no reino de Deus. Entregando. Isso que é importante. O trabalho fica secundário. Né? Paulo vai falar, digno é o trabalhador do seu salário. Né? Nós precisamos trabalhar. Mas eu posso externar no meu trabalho a presença de Deus. Que legal verdade. isso. Samuel, né, Ana? Você vai cantar pra gente aqui, né? Vou tentar, que tá difícil aqui, viu? Não tá nada, eu já vim ensaiando, tá indo super bem. Vamos lá, solta o som, maestro. Pena que eu não tenho uma voz boa, senão eu acompanharia. Eu acho que ela canta, hein? Não canto nada. Será? Eu acho que eu encanto, cantar não. Uma Julia, eu sei que canta, já manda sim, aí, manda aí. Esse é fácil. Né, André? A André tá ali, ó. A diretora tá ali, ó. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor,
sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Que linda canção! Como é que o nome desse rei está sendo exaltado ou percebido na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios? Será que está sendo exaltado? E muito, né? Eu acho que, graças a Deus, do fundo do meu coração, gente, eu tenho orgulho e uma gratidão muito grande, porque quando... não vamos falar de religião, né? Mas vou falar de onde eu fui, onde eu nasci. Eu nasci num seio católico, onde a gente fazia adoração a Jesus só. A gente não tinha aquelas coisas das imagens. Mas eu fui, com 7 anos, para a igreja e comecei de lá, indo, e me entreguei para Jesus de uma forma assim, quando criança. E depois dali, eu nunca mais o abandonei. E... nos momentos mais desafiantes da minha vida, que eu conto para vocês um dia, eu já ainda tenho um documentário que eu pretendo fazer com toda a minha história, minha trajetória de vida para chegar onde eu cheguei. Então, assim, eu só cheguei onde eu cheguei porque eu dei a mão para Ele e nunca larguei. Os dias que eu caí, eu dizia, Senhor, não é culpa sua, sou eu que estou sendo fraca. Eu li, inclusive, na sua história, que a sua história com o empreendedorismo começou aos 9 anos de idade, você suprindo ali uma necessidade que já eram das suas primas. Fala pra gente um pouco sobre isso, Ana. Então, eu sempre fui muito... eu vim de uma família muito pobre, né? Assim, meus avós, meu avô analfabeto, minha avó... Eu tentei ensiná-los a ler quando eu era pequena e eles só sabiam escrever o nome deles porque, na época, eles precisavam votar e tinham que... Então, só conseguiam isso, escrever o nome deles. Mas eu aprendi muito com eles, foi o amor e a generosidade. Isso é mais importante. Eu aprendi muito com eles, a coisa mais sagrada da minha vida é honrar o meu nome, gente. Primeiro, a Deus sobre tudo, né? Mas quando você se honra, você leva a tua palavra, ela é muito importante. Verdade. Então, com 9, eu era pequena, minha mãe eu tinha irmãos menores, eu ficava em casa cuidando, a gente tinha que ajudar, mas eu vi algo interessante com relação a querer ter as coisas, às vezes comer até um lanchinho na escola e não tinha condições. Então, eu fazia bolsinhas de crochê para minha prima, que a mãe dela tinha um mercado, e ela me pagava em moedinhas, entendeu? E aí eu comecei ali, aí a minha irmã, a Adriana, que começou a pegava uns pedacinhos de espelho, quadradinho, pintava com tintas de vitral, colocava um durepox atrás com uma pregadeirinha, e fazia um broche. E eu saía vendendo. Então, eu vendi bonequinhos de bolinha de gude feitos com durepox, pintados à mão. Vendia pano de louça pintado. E fui. Aí, a vizinha descobriu que eu era uma boa vendedora e perguntou, você não quer trabalhar para mim vendendo Avon? Então, eu fui vender Avon. Vendi um produto chamado Pierre Alexander, que tinha lá no Rio Grande do Sul. E daí, eu morava em Florianópolis, então, trabalhava lá. Eu vendi semi-joias para uma vizinha. Gente... Eu botei na minha cabeça que eu queria ser uma pessoa próspera e abundante.
e que para isso eu precisava trabalhar. Tá certo. Esse é o caminho, né? E eu comecei, então assim, a minha história foi, tive comércio, tive distribuidora de cosméticos, e hoje eu sou mãe de 4 filhos, eu sou avó. Então assim, eu tenho uma trajetória muito bonita. Mas o que eu quero dizer para vocês, que o que me trouxe aqui e o que está me segurando, me mantendo, foi o poder de Deus na minha vida. Amém. Amém. Sem Deus, eu estava voltando hoje do jogo e falei, para minha amiga ao meu lado, sem Deus eu não estaria onde eu cheguei. Porque eu passei por muitos dias difíceis de não querer nem mais viver. Ô, Ana, segura. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas muito interessante quando você falou que o que você aprendeu é se honrar, né? Honrar o seu nome. Esse é um valor de família. Quem passou esse valor para você foi sua avó, seus avós. Explica para os nossos telespectadores, principalmente para os pais, que a gente hoje tem uma nova geração aí, e com muitas, como que eu posso dizer, muitas lacunas, e não é nem, às vezes, proposital, porque a pessoa escolheu. Aconteceu, a vida, a gente está vivendo um momento desafiador, um cenário desafiador para as famílias, para o mundo, para o Brasil, para a sociedade, para as pessoas, para as crianças. Está sendo um efeito que está vendo assim. E existe um movimento, hoje, ele é um movimento que ele é intencional, mas ele chega em nós, aqui na ponta, como se fosse algo normal. Mas não é normal. Não é normal se apagar a história. Não é normal apagar o que aconteceu lá atrás para se reescrever uma nova história com novos valores e novas situações. Então, assim, o que os antigos fizeram, que estão lá registrados, e quando não estão registrados como escrito, está registrado na nossa cabeça, no nosso sangue, no nosso DNA, é muito importante. O que significa? Fala para o telespectador, se honrar. O que significa isso? Isso me emociona, porque assim, quando a gente tem que ter... Ninguém te faz mal. Isso é uma coisa. Você se permite que alguém te machuque. Sabe quando acontece isso? Quando você está com a sua criança interior machucada. Quando a sua criança interior está no vitimismo. Eu sei, gente, que é difícil falar assim. Mas é só uma criança, o papai não teve conta. Mas eu estou olhando hoje assim, aquele pai não deu conta de dar aquele amor naquele momento. Mas a criança cresceu, ela tem que olhar e dar um lugar no coração para aquela dor dela. Não é apagar. Ninguém tem amnésia. Ninguém tem problema. A gente tem que perdoar, tem que perdoar. Ressignificar as nossas histórias, mas não podemos apagar a nossa dor. Aquilo que eu falei no começo, ninguém pode deixar... ninguém é obrigado a conviver com quem te faz mal. Você tem que dar um lugar no coração, porque tudo que se exclui da vida gera uma dor muito maior, porque ela vai retornar de algum jeito. Segredos de famílias não são para ser revelados. Todas famílias têm a sua história, seu segredo. Um tio que matou o outro por um pedaço de terra, uma mãe que cuidou de um filho, de um neto como filho para salvar talvez a honra da filha. Situações que ficaram embaixo do tapete, mas que numa segunda geração ela vem em forma de dor, com problema de saúde, um problema de traumas, né? Vem de alguma forma. Então assim, se honrar significa entender quem você é, a sua origem. E se respeitar. Se respeitar. É olhar para você e se amar. Sabe quando a gente lê aquelas frases prontas, você em primeiro lugar? A gente ouve muito isso. E eu estou aqui hoje, gente, eu sou prova viva. Posso testemunhar para todos vocês o que eu vivi nos últimos 10 anos da minha vida. Nos últimos 10 meses da minha vida, jamais imaginei viver. E foi o maior crescimento. O maior crescimento que eu vivi foi a dor mais profunda que eu passei. Foi onde me fez crescer e ser a mulher que hoje eu sou. Estou indo cada vez mais para o sucesso, porque Deus me honrou. O que eu estou entendendo, que a Ana está falando, que tem muita gente que está com um monte de problema, porque teve algumas sequelas, alguns traumas ou do pai, ou da família. E às vezes, muito próximo, como pai e mãe. Né? Às vezes um pai que violentou, bateu muito, ou a mãe também. Essas pessoas ficam mal resolvidas. Como é que vai honrar um pai e uma mãe dessa maneira? Boa pergunta. Ela traz feridas, né? Traz, sim. Mas eu já estou... Porque a Bíblia, lá, inclusive até peguei aqui no Pode trazer esse texto. Está lá em Êxodo 20, versículo 12, está falando assim,
honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, Deus te dá. Então, presta bem atenção. Eu posso estar falando besteira aqui, se me ajudem, Ana. Certíssimo. Se eu tenho que honrar pai e mãe, aí, beleza, Deus vai me prosperar. Um dos presentes é ter vida longa. Que maravilha. Sim, com certeza. Mas como é que eu vou honrar o pai que me violentou, me bateu? E aí? Eu penso o seguinte, não sei se ela já tem uma resposta. Vamos ouvir a resposta dela. Eu também tenho Um argumento. um argumento. E aí? Como é que eu vou honrar o meu pai e a minha mãe que me maltratou demais? Eu tenho um trauma deles e eu não consigo perdoar. E aí, doutora? A única... Olha, você não tem como comprar ou pagar a vida que seu pai te deu. Você não pode chegar assim, pai, a partir de hoje eu vou te fazer um cheque e vou te pagar. Então, a minha vida é minha e você... Desculpa, dane-se a sua. Não. Sim. Você vai ter que aceitar o seu pai como ele é. Tá. E é aí que você se torna... Você tem que ser pequeno na vida para que seu pai seja grande, independente das escolhas que ele fez. Porque você tem uma dívida eterna com ele. São 3 pessoas que você não consegue pagar o que você deve. Para Deus, só com gratidão. Você não tem como pagar a tua fé que você tem. Você não tem como pagar para os seus pais, porque eles te deram a vida, é o que você tem. Como você resolveu escolher, como ele viveu a dele, é uma escolha dele. E você tem que honrá-lo aceitando aquilo, porque foi aquilo que ele recebeu. Ele não, talvez, a vida que ele viveu foi até pior do que a sua, porque talvez ele nem tenha conhecido o pai dele, como são muitos casos que eu tenho. E aí você, quando passa a entender que a dor dele também não foi fácil, você consegue... por isso que eu falo, gente, a constelação é muito mágica. Porque você não consegue entender como isso acontece. É um milagre que acontece quando você olha e fala assim, poxa, meu pai é grande e eu sou pequeno. Entendeu? Então, assim... E você... Outro que você não tem como pagar é o professor. Eu descobri isso no mestrado que eu estou fazendo, que o professor te deu o que você... Conhecimento. Ensinou a ler. Samuel, coloca o seu ponto de vista que... Vamos ver se ele te corrobora ajudei, com o meu também, e junto com o da eu doutora. conheço uma pastora, né? E ela deixou isso em público. A vida dela não dava certo. Porque por 12, 13, eu não lembro os anos, mas um período longo, assim, ela foi violentada pelo pai. Isso é muito, muito pesado, né? Então ela foi para as drogas, teve 3, 4, 5 homens. Ela não se acertava, porque ela tinha esse trauma. Ela só começou a mudar de verdade quando ela encontrou Deus. Deus foi lá tocar no interior dela e ela foi curada disso. Foi lá pedir perdão pro pai. Olha, perdoou o pai. Acertou a situação E vida que segue. Resumindo, meu pai pode até ser um traficante. Eu não vou compartilhar isso. Tá errado. Mas é meu pai. Eu tenho que honrar ele, respeitar ele. Oi, pai. Bom dia. O senhor tá bem? A Bíblia Falei se besteira, cumpre. doutora? Eu me arrepiei, porque Não, é isso mas mesmo. e aí a Bíblia se cumpre, Samuel, sabe por quê? Bem. A Bíblia fala o seguinte: ama o teu próximo como a ti Isso aí, mesmo. É isso aí. Entendeu? Como a ti mesmo. Como a gente se ama, a gente não se entrega. Sim. A gente não se entrega. Olha, eu vou precisar ir para um break super rápido. Tá bom. Tá bom. É uma delícia. Mas quando a gente voltar, a gente vai complementar aqui. Vamos lá, produção, pode soltar rapidinho esse break. Não sai daí, gente. Pega a sua xícara de café, que já tá acabando, hein? Vem aqui tomar com a gente. E foi bom?
valor em vir aqui na cafeteria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açaiteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Bom, gente, voltando aqui para o nosso último bloco no Family Show, estamos hoje falando aqui sobre constelação familiar com a doutora Ana Carla Henrique e o nosso querido Samuel Modesto, que vai cantar de novo para a gente, encantar aqui daqui a pouco. Bom, você que pegou sua xícara de café, tá chateado porque tá acabando? Eu também tô, gente, mas a gente volta depois outro dia, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-oral, com mais assuntos bacanas. Olha só, Samuel, a gente estava conversando e falando que quando a gente ama a gente mesmo, a gente como transborda isso no outro, né? A gente ama, nós nos amamos, está tudo resolvido, está tudo bem com a gente, não é assim, doutora? A gente trata o outro como o nosso espelho, vamos dizer assim, né? A gente reflete no outro. Reflete. O contrário disso também é verdadeiro. É por isso que quando as pessoas não resolvem as suas mazelas, as suas queixas, os seus traumas, podem ser menores ou maiores, isso vai trazer uma consequência lá na frente. Agora, quando você disse com muita propriedade, honra pai e mãe, que é um versículo bíblico que está ali. É um mandamento. Um mandamento, né? A Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa questão, quem honra não expõe. Quem ama, protege. Gente, é forte isso. É. Deus está falando com a gente aqui. Porque uma coisa é você confidenciar algo a alguém. Sim. Outra coisa é você lançar no ventilador para se vingar. Aí que está. Existe o tratamento. Vamos parar, vamos consertar, vamos tratar e reconhecer que tem gente doente, precisa de tratamento. E procurar as autoridades e as pessoas competentes para isso. E outra coisa é você, na vingança, expor para o mundo inteiro, com raiva. Porque olha a diferença. Isso volta contra você mesmo. Isso que o homem semear, né, minha filha? Aqui a gente planta, a gente colhe, né? A gente colhe, entendeu? Muito forte isso. Muito forte. E gostei dessa sua interpretação. Isso é muito bacana. Eu não posso ter... porque a vingança é uma amargura não curada. Isso rancor, envelhece. Né? Envelhece e adoece. Adoece. Eu aprendi isso, eu fiz o exercício do perdão, eu nunca vou esquecer. Foi aqui pertinho do lado, aqui na igreja vizinha. Eu fiz o exercício do perdão, porque eu estava adoecendo, porque eu não estava conseguindo perdoar. Olha isso. E era uma situação grave, que você não conseguia. Olha, a gente tem que falar sobre isso um dia. Gente, eu gosto, eu me exponho, porque as pessoas falam, você conta muito de você. Eu disse, sou o maior exemplo. Eu não posso falar do Samuel, eu não sei a história, eu não usei o sapato dele. E olha só, você... a gente não tem legitimidade quando a gente usa só a história do outro. Não, gente. A gente é aquilo, a gente viveu. E eu passei por tantas coisas que por isso que eu falo, hoje eu sou quem eu sou, porque eu tenho história para contar. Eu não tenho vergonha do que eu passei. Ótimo. Eu não tenho vergonha de ter saído do padrão de vida altíssimo e vender marmita, como eu tentei, bolinho de laranja, que eu mesma estava fazendo. Há pouco. E eu fui e dei a volta por cima. Isso é ser. Isso é ser. Isso é ter Espírito Samuel, Santo. e você? Me fala um pouco mais agora dos seus projetos. É necessário ter um equilíbrio, fruto do Espírito, e realmente estar com tudo resolvido para que as coisas fluam bem, né? Sim. Não tem outro caminho. Você só vai crescer, empreender, acertar, se amar, se você estiver com o fruto do Espírito Santo e todos os seus gominhos que a gente fala, né? Em dia. Não é fácil.
A gente vai ter que matar a carne todo dia. Eu sempre falo que a briga da carne, do espírito, ela só encerra ali na nossa morte. Sim. Até ali nós vamos brigar, sempre. Agora, quem que vai vencer? Aquele que estiver mais forte. Sim. Então eu preciso me alimentar de amor, paciência, perdão, domínio próprio, amabilidade. Meu Deus, quanta lição. Quanta lição. Agora fala pra gente aí dos seus projetos, o que você está trazendo para esse tempo, né? Tão desafiador aí, que a gente precisa de música boa, Samuel. Verdade, Precisamos de coisas que venham transbordar na nossa vida. Conta aí o que você está trazendo. Então, pra gente. além de cantar, eu estou cantando agora também. Sempre cantei, né? Sempre Mas cantou, desde a época da Bandescência. Olha, e ela conhece, hein? Ela sabe de tudo. E agora, há pouco tempo, teve a Marcha para Jesus em São Paulo. Eu fiz a primeira, a segunda, a terceira, hein? Nossa. Primeira marcha eu fiz. São Paulo. São Paulo. Você tem história, hein, Samuel? Na época, pastor Estevão e pastora Sônia. Minha amiga estava lá. Eu não vou falar nada. Era a época do Copan ainda. Nossa, meu Deus do céu. E era maravilhoso. Com o Déio Tambasco, Robinho Tavares, Esdras Galo, Ney Gomes. E muita gente boa passou naquele Copan meio-dia. Muita gente boa. Só gente de alta patente. Só músico de alta patente. Sim. Eu só não fui dessa marcha para Jesus porque eu estava num torneio lá em Poços de Caldas, de vôlei. Porque a minha amiga, a Elisângela, convidou naquela. Você não consigo, eu já estou com viagem marcada. Porque eu soube que foi maravilhoso, né? Foi. Então conta pra gente o que você está trazendo agora. A minha missão é trabalhar com eventos. Eu faço vários eventos gospel, né? E nós fizemos agora o São Paulo Gospel Day, maravilhoso. Tivemos ali no Teatro Cacilda Becker, na Lapa. E eu tive o privilégio de trazer a Eichla, o Delino Marçal e Juliano Som. Que maravilha, que espetáculo lindo. Juntar Foi os três. a primeira vez, uma noite maravilhosa num teatro, que é a primeira vez que recebeu música gospel. Cacilda Becker na Lapa, foi maravilhoso. Poxa, tem as imagens aí? A produção trouxe as imagens pra gente ver desse evento que você fez? Eu não trouxe, mas eu posso na próxima programar. Se vier, por favor. Tudo em cima da hora, né? Aí com mais antecedência já põe tudo, porque o público gosta de ver, né? Aquilo que... E aí o projeto agora é viajar com isso e também fazer a segunda edição. Com esses mesmos artistas? Como pode ser com eles, vou fazer muito, mas também com outros artistas, também outros eventos. Estarei fazendo outros eventos. E tem gente nova também ou só gente mais... Não, gente nova. Nós temos aí uma safra muito boa de gente nova chegando no gospel, né? Cantores, cantoras, bandas, né? Muita gente boa. Essa renovação e essa mistura também, né? Do mais antigo com o mais jovem. Maravilhoso isso. Maravilhoso isso, né? Pessoas dos antigos que consolidaram sua história. Sim. Estão até hoje fazendo sucesso, como a Aline Barros, 20 ou 30 anos. 20 anos de carreira. 20 anos de carreira. Cassiane, 40 anos. Cassiane, já pensou? E Eichla, continua maravilhosa. Eichla, né? Fernanda Brum. Aí você pega com uma geração que está chegando aí. Muito bom, muito bacana isso. E a minha missão, além de cantar, eu sou diretor artístico, a gente faz toda a produção do evento, apresentador, esses dias fui apresentar o evento, apresento também, não tão bem como você, assim, né? Imagina. Aliás, estar aqui é complicado, eu quero estar dirigindo, não assim, sendo entrevistado. Não, mas eu que estou um pouco assim, porque essa pessoa que está na minha frente nada mais é do que o diretor do Troféu Talento. A gente tem que tentar manter a naturalidade, né, Samuel? Tá, você está super bem. Ai, obrigada. Tem que colocar essa moça, essa senhora jovem para apresentar eventos, viu? Uau, é super top. Isso aqui, ó. Gente, então, de vez em quando a gente apresenta algum, né? A gente vira um MC. MC, mestre de cerimônia, isso aí. E tem que ter dom, você sabe, né? É verdade, tem que ter talento para coisa. Tem que ter, não pra pode tudo, ser né? assim. Pra tudo. E Deus é bom, né, Samuel? Eu tentei jogar vôlei. Nossa, que horror. Eu tô vendo que tem uma maestra de vôlei aqui, ó. Eu comecei agora, depois dos 48 do segundo tempo, literalmente, aos 48 anos de idade, e resolvi jogar vôlei, gente. Eu nunca tinha jogado, só na adolescência com 13 Depois você vai vir contar gente, isso, hein? Foi sensacional. Eu tô amando, tô amando. Gente, então, olha, ainda há esperança. Tem a esperança. Vem conhecer o nosso time, vem embora. Tem que ter fé e força e foco. Fé, força e foco. Olha que palavras lindas. Gente, mas a produção está toda hora falando assim, ó. Vocês podem estar me vendo, mas na minha frente está aparecendo uma imagem vermelha, piscando assim, ó, encerrar. E a gente fala, ai, que pena. Não, antes de a gente encerrar,
falando, deixando aqui as mídias sociais dos nossos convidados queridos. E a gente vai encerrar ao som de música. O Samuel vai dizer qual o próximo evento que ele vai fazer. Ele já disse agora que foi esse no Cacilda Berker. Vai Sim. se repetir ele em outras capitais do Brasil. Aqui em São Paulo, segunda edição, já estão pedindo. Eu quero estar na segunda edição, hein, Você vai Samuel? estar comigo Me no chama palco que eu vou apresentando. também, hein? Uau, olha que chama que eu honra vou de também. Deus, eu vou estar. E ela também, a gente vai pôr ela também lá para apresentar. Ó. Posso fazer animação do Aí, fundo. aí, Samuel, mas deixa a sua mídia social aqui, por favor. O Instagram é Samuel Modesto. Põe Samuel Modesto que você me acha em todo lugar. Facebook, Instagram e tudo aí. Tudo E mais. fica sabendo de tudo e mais E um fica pouco. sabendo de tudo e mais um pouco nas minhas redes sociais, tudo que vai acontecer, os próximos eventos. Eu estou com. Eu vou estar lançando meu podcast também, meu programa, Uau. quero vocês lá também. Ah, Vai ser um podcast meio programa, vai ser uma coisa muito bacana aí. Em breve. uau, aí sim, hein? O meu é Fala. Ana Carla Henrique e também tem o Ana Carla Henrique _. São 2 Instagrams. E o Facebook é Ana Carla Henrique. Precisa colocar as coisas no eixo. Me procure, viu? Qualquer coisa, qualquer dúvida, questionamento, estou aqui para responder. Uau, vai ser top. Gente, então vamos acabar esse programa de hoje ao som do Samuel Modesto, ao som desse violão. Você está convidado para na próxima quinta-feira voltar aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, para estar com a gente, nessa atmosfera boa, nessa atmosfera gostosa, cheia da presença de Deus e cheia de amor, porque aqui nós temos o amor de Deus no nosso coração e queremos dividir, compartilhar com todos vocês aí na sua casa. Canta pra gente, Samuel! Eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Não com palavras, mas de contigo andar. Não com palavras, mas de contigo estar. Fica comigo, Senhor. Eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem.